mas eu quero compartilhar uma palavra que Deus pôs no meu coração com você. Eu estava lendo um livro esses dias, foi bem interessante. O Espírito Santo já tinha me falado para nós fazermos esse dia de festa de GCs. E eu estava lendo um livro bem interessante de um pastor que com 8 meses, numa pequena ilha do Havaí, começou do nada, e com 8 meses tinha 1000 membros lá, e pouquíssimos anos depois, 7.000 membros, e aí a igreja seguiu crescendo, crescendo e crescendo. Eu queria que você prestasse bem atenção aqui em mim nesse momento, por favor. De repente as crianças podem voltar a estar com os pais, fica mais fácil. E aí eu estava lendo, e é interessante que esse pastor, Wayne Cordeiro, o nome dele, ele disse o seguinte: uma das coisas que nós fazemos aqui na Igreja Nova Esperança é pregar o Evangelho de todas as formas. A Bíblia diz: pregue a palavra. Amém? Amém ou não? Amém. E então eu lendo esse livro, e ele começou a expor como eles pregam através de teatro, através de canções, através de várias coisas. O que eles precisam fazer é pregar a palavra. E eu fiquei muito feliz por conta desse dia especial, desse culto especial que hoje nós planejamos pelo Senhor, porque é a forma de pregarmos a palavra, né? Cada GC veio aqui e se expressou de uma forma artística, pregando a palavra de Deus, muito profundo, cada um. Se você parou para prestar atenção, né? Desde do GC das crianças, falando sobre a criação de Deus, não é verdade? E assim por diante, cada GC, o meu e da pastora, nosso GC do Monte Castelo, falando como é a vida e o que Deus faz através do GC, não é verdade? Vai me lembrando aí os próximos. Depois foi quem? Terceiro? O William e a Rejane e o GC, falando da eternidade, que nós precisamos passar a eternidade com Deus, não é verdade? E para lá nós não levaremos malas, nem casa, nem dinheiro, nada disso, não é verdade? Depois veio qual? Elos, lá do Michel e da Claudinha, falando uma verdade tão forte, que às vezes a gente reparte o bolo para todo mundo e esquece de Jesus. A gente tem tempo para a família, a gente tem tempo para a internet, a gente tem tempo para tudo menos para Jesus, ou um farelinho para ele, né? O que resta. E depois foi os jovens falando de uma realidade espiritual muito forte, que o sangue de Jesus nos vinculou com ele, mas muitas vezes a gente mesmo corta essa linha, aí os demônios fazem a festa, mas ele é misericordioso e bom para nos salvar, amém? E ele fez isso, aleluia. Depois veio o GC Metamorfose, também na mesma linha, né? Que Deus tinha um propósito para a pessoa, mas o mundo querendo comprá-la, mas Jesus a libertou, aleluia. E por último, faltou algum depois do Metamorfose? Da Rosângela, com a peça Não Toque. Eu até conversei com a Cris e com o Michel sobre o teatro esses dias, sobre essa peça, muito legal, né? E a gente mexe onde não deve e aí fica grudado, o pecado gruda mesmo, mas Jesus pode te libertar, amém? Jesus pode te libertar. Essa peça é muito legal e mexe com minha alma, porque lá em 22 anos atrás eu estava na escola de treinamento missionário e eu apresentava muito essa peça, muito legal. E depois, para terminar, uma realidade também, que às vezes a gente só se alimenta ou só bebe água da vida no domingo. Grow Up. O Grow Up veio falando de fazer a obra de Deus, que Ele pode contar conosco, amém? Que Ele pode contar conosco, aleluia, glória a Deus. E depois o GC Peniel ali do Michel, Grow Up do Fabiano e da Idésia, e depois do Michel e da Cris,
falando dessa realidade de nós, às vezes, só bebermos água da vida no domingo. Imagina como a vida espiritual fica, né? Se a carne, que é a carne, não suporta, se a gente não beber da água física, como é que a gente pensa que a vida espiritual suporta? Não suporta. Eu quero compartilhar uma palavra rápida com você, tenho aí alguns minutinhos. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 20, versículo 1 a 8, em nome de Jesus. Os irmãos da comunicação, me ajuda aí no telão. No telão não, na TV, vamos profetizar um telão de LED aqui, vamos? Só 60 mil reais, querido. O que é 60 mil reais para Jesus? Não é nada. Amém? Imagina, Deus te dá 1 milhão lá, você dá 60 mil aqui para a gente comprar um telão, amém? Eu quero dar, Jesus, dá para mim, Pai. Vamos lá, Mateus 20, a partir do verso 1, por favor, nós vamos ler a palavra de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. Ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Verso 9. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Verso 10. E ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Fala assim comigo: Jesus, eu tenho poucos minutos, mas eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo. Queridos, essa parábola é muito, muito forte. Fica ligado aqui, porque é uma palavra de Deus. Eu tenho só alguns minutos. Olha só, diz a Bíblia que o senhor da vinha estava contratando trabalhadores. E ele sai às 6 da manhã para contratar esses trabalhadores, contrata alguns, depois às 9, depois ao meio-dia, depois às 3 da tarde, e por fim, faltando 1 hora para acabar o dia. Fala assim comigo: uma só hora. E a Bíblia diz então que ele chega às 5 da tarde ali, e ele encontra ainda alguns trabalhadores que estavam ali desocupados, e ele faz a seguinte pergunta: por que vocês ainda estão aqui? E aqueles homens viram e falam assim: porque ninguém nos contratou. Eu queria conversar um pouco com você sobre isso, sobre essa resposta deles. Eu já preguei esse texto algumas vezes, mas Deus nunca tinha me falado dessa forma que falou esses dias, para a gente pensar. Qual será, eu estava pensando, por qual motivo eles ficaram ali, ou por que não foram contratados? Quando eu ministrei essa palavra já algumas vezes, eu falei no sentido de que aqueles homens não desistiram da contratação, esperaram até a última hora. Amém? É um fato que pode ter acontecido, mas o Espírito Santo falou algo comigo, e eu creio também que pode ter sido os motivos pelos quais aqueles homens não foram contratados. Podem ter sido também motivos que não foram tão bons, que não foi só um sentimento de fé e esperança que alguém o contratasse, ou os contratasse. De repente eles não foram contratados porque, mesmo estando na praça, lhes faltou atenção. Pode ter acontecido. Imagina, 6 horas da manhã eles estavam ali,
e pelo contexto da parábola, havia muitos trabalhadores, mas de repente às 6 da manhã eles estavam desapercebidos, uns foram contratados, às 9 da manhã eles também estavam desapercebidos, fazendo outra coisa, outros foram contratados, e assim o dia todo, porque a resposta deles foi: ninguém nos contratou. Mas por quê? Diga comigo: às vezes, por falta de atenção, ou por falta de preparo. Pode ter acontecido ou não? A Bíblia não faz menção, mas pode ser que eles não eram tão bons ou tão bem preparados quanto os outros que foram contratados. E aí o que acontece? Não foram contratados, porque o dono da vinha chega lá e fala: por que ninguém os contratou? Por que vocês não estão aqui? Perdão, essa é a pergunta. E eles disseram: ninguém nos contratou. Pode ser que ninguém contratou por falta de preparo, pode ser também porque de repente, mesmo precisando, eles não tinham aquilo como uma prioridade. Estavam ali na praça, mas em alguns momentos saíram para resolver algumas coisas e voltaram, e justamente nesses momentos os donos da vinha chegavam e contratavam, e eles ficavam de fora. Eu também penso que por um motivo de falta de proatividade. Eu lembro bem que no Equador existiam alguns lugares que as pessoas ficavam com placas na mão pedindo serviço. E, por exemplo, se você queria um encanador, você ia em certos bairros, que ali fica um monte, sabe, praças mesmo, no centro da cidade. Tinha alguns lugares no centro da cidade, algumas praças, que as pessoas ficavam com placas: se você precisa de um encanador, eu sou um encanador, pode falar comigo. E eu lembrei justamente disso. De repente aqueles homens não foram contratados porque faltou proatividade. Alguns de repente desde cedo estavam com um cartaz lá: olha, eu quero trabalhar na vinha, e foram contratados. Mas eles não, eles só ficaram ali. Eles precisavam de um emprego e só ficaram ali. Eu queria pedir até para o Ministério de Louvor já vir para cá, porque nós já vamos caminhar para o fim da mensagem. Agora escuta uma coisa. A questão que mais me chamou a atenção foi o seguinte: não importou para o dono da vinha o motivo. Fala comigo assim: não importou para o dono da vinha o motivo pelos quais eles não foram contratados. A pergunta foi: por que vocês estão aqui? Eles disseram: ninguém nos contratou. Como eu disse, podem não terem sido contratados por falta de atenção, por falta de prioridade, por falta de preparo, por falta de proatividade, por vários motivos podem não terem sido contratados, mas para o dono da vinha não importou, ele decidiu contratá-los. E aí a Bíblia linda conta a história que aqueles últimos trabalharam somente 1 hora. Diga comigo: 1 hora. Agora melhor diga assim: 1 hora por um dia. Diga forte: 1 hora por um dia. E a história é linda, porque depois que, preste atenção, alguns chegaram lá às 6 da manhã. Pense comigo, o que acontece muitas vezes quando a gente está chegando perto do fim do dia de trabalho? É mais o arrumar as coisas, é ou não é verdade? É assim ou não é? A obra dura foi feita desde as 6 da manhã, faltando, você de repente lá no seu serviço, quando está faltando 1 hora para terminar, você ainda está ralando, beleza, você é um trabalhador, mas o tempo vai passando e só começa a preparação para o fim. E no caso aqui era a colheita. De repente o trabalho de já arrancar as uvas da videira já tinha sido feito, o trabalho de estar no meio do mato ali, tudo já tinha feito, agora já estavam só empacando as uvas. De repente eles pegaram ainda o trabalho mais fácil. Está me acompanhando? E trabalharam só 1 hora. Mas o legal disso tudo é que o Senhor da vinha deu a oportunidade daqueles trabalhadores, mesmo que por 1 hora trabalhassem na sua vinha. Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você.
De repente você já até trabalhou na vinha do Senhor com mais esforço. De repente você já trabalhou às 6 da manhã, de repente às 3, e parou de trabalhar. Ou de repente você nunca se envolveu no ministério, sabe? Mas a mensagem de Deus para nós hoje é que Ele é tão bom e misericordioso que 1 hora para Ele vale um dia. Mesmo que você parou, mesmo que você nem começou, sabe, ou felizmente ou infelizmente, mas eu creio que felizmente, porque eu preciso me encontrar com Jesus e eu quero isso. Você também quer? Quantos estão dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus? Sim, é felizmente, porém é uma realidade. Quantas milhões de pessoas ainda não conhecem Jesus? Mas uma verdade é certa: nós estamos na última hora do dia, a noite se aproxima, a noite se aproxima, está muito próxima a volta de Jesus. Agora, será que pelo menos nós vamos aproveitar a última hora? O que acontece com aqueles trabalhadores? Pode começar a tocar comigo, por favor. Não se esqueça, se vocês fizeram na semana passada, não gostei tanto, não pode elogiar, né? Isso. Fica de pé comigo. Olha só, mas fique ligado na palavra. Aquele homem, faltando 1 hora, ainda contratou pessoas para trabalhar na sua vinha. De repente você parou de trabalhar por algum motivo, sabe? De repente você serviu ao Senhor com tanta força, mas você ficou triste por conta de uma ocasião que aconteceu. Você se frustrou na igreja, no caminho, ou você até se afastou de Jesus, sabe? Eu não sei qual o motivo, mas a palavra que Deus pôs no meu coração para essa noite é que existem muitos que pararam de trabalhar durante o dia, mas que Ele ainda te ama e quer te usar, e não importa o tempo que você ficou parado. Não importa se outros foram contratados às 6, outros foram às 9, outros foram às 3 da tarde, outros foram às 6, às 5 da tarde. Importa que Ele está aqui te chamando, dizendo: só falta 1 hora, mas eu conto com você. Só falta 1 hora, mas eu conto com você. Esse é o desejo do coração de Deus. E o mais interessante é que Ele é tão bom e misericordioso, que mesmo só faltando 1 hora, a Bíblia diz que quando Ele chama aqueles homens para pagar o dia de trabalho, Ele fala ao seu servo: chama primeiro os últimos. E os últimos chegaram, Ele deu 1 denário para os últimos. E aí depois vieram os primeiros, e Ele deu o mesmo denário. Sabe o que quero dizer, querido? Ele é tão bom. Não importa se de repente você até aqui não trabalhou, mas Ele te dá uma oportunidade. E sabe o que vai acontecer? Vai ser 1 hora, mas a recompensa vai ser por 1 dia. Só depende de você. Só depende de você. Vai ser 1 hora só. Sabe por que nós já estamos na última hora? Não adianta ficar lamentando o tempo que se perdeu. Pelo menos você continuou na praça, pelo menos você continua cristão, amando a Jesus, sabe? Mas para de dar desculpa, porque só falta 1 hora. Fala com o seu vizinho: para de dar desculpa. Ah, se você não estava trabalhando por falta de atenção, por falta de prioridade, por falta de preparo, por o que seja, agora só falta 1 hora. Não perca a oportunidade, porque 1 hora vai valer 1 dia. 1 hora vai valer 1 dia. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. A recompensa vai ser a mesma. Queridos, para nós estarmos aqui hoje, preste atenção, houve pessoas que foram contratadas lá no começo da igreja primitiva, às 6 da manhã. E sabe o que aconteceu com elas? Foram arrastadas vivas pelas ruas.
foram mortas à espada, decapitadas, crucificadas, pagaram um preço tão grande, e assim veio a história. Depois da igreja primitiva com os apóstolos, isso começou a igreja, 6 da manhã, a luz raiou, Jesus veio. Passando no tempo, quantos homens e mulheres, até chegar a Martim Lutero e os grandes reformadores, que também colocaram a sua vida em risco para que a igreja de Jesus não morresse. E depois que a igreja ressuscita, através de Martim Lutero e os grandes reformadores, vieram tantos outros. Quantos missionários tiveram que sair das suas casas para virem ao Brasil pregar o evangelho, deixar a sua família? Quantos? Muitos trabalhadores que foram contratados desde as 6 da manhã já pagaram um preço muito alto. E nós pegamos tudo pronto. Tudo pronto. Nós pegamos microfone, ar-condicionado, internet, tem meios e meios e mais meios de pregar o evangelho, a gente não tem mais desculpa para dar. E agora só falta 1 hora. Você vai continuar dando desculpa? Ou você vai falar: Pai, me contrata, eu me arrependo, me contrata, porque mesmo que você não tenha trabalhado, desde as 6 da manhã Ele vai te recompensar com o mesmo pagamento. Deus está falando essa noite que é a oportunidade. Ele está convocando trabalhadores da última hora. Ele está colocando trabalhadores que não pegaram o calor do dia, que não pegaram a perseguição, os animais venenosos. Só vão empacotar e entregar na mão de Jesus. Só vão empacotar as uvas e falar: aqui, Senhor, aqui estão as almas. Eu quero trabalhar pelo menos 1 hora. Eu quero trabalhar pelo menos 1 hora. Deixa eu dizer para você, a recompensa vai ser a mesma. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Falta só 1 hora. Não perca mais tempo. Você viu aqui: dinheiro não leva para o céu, casa, bens não leva para o céu. Faça o seu melhor em todas as áreas, mas é Ele em primeiro lugar, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se você quer fazer parte dessa última hora, levanta a sua mão e fala comigo assim: Jesus, eu quero, eu abro mão da minha vontade, do meu querer. Eu quero ser esse trabalhador da última hora. Usa a minha vida. Dê um forte aplauso ao Senhor.